nós iremos falar a respeito dos 4 conselhos. E começa com o texto de Êxodo 18, 21, começa falando assim: Moisés recebeu 4 conselhos de Deus, através de seu sogro, Jetro, que o ajudaram a solucionar o problema do povo e também o seu. A princípio, todos os problemas eram trazidos e julgados apenas por Moisés, e eram muitos, tornando praticamente impossível de julgar e dar um veredito a todos. E o texto diz: E tu, disse Jetro, dentre todo o povo, procura homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Êxodo 18, 21. E aqui diz: veja os 4 conselhos, que são 4 características, né? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que odeiam a avareza. Antes de nós falarmos sobre esses 4 conselhos, que seriam 4 características numa pessoa, para ela ter sucesso, vamos entender um pouco dessa história aí de Moisés. Nós sabemos que o líder, Moisés, pela voz de Deus, pela ordem de Deus, conduziu o povo do Egito até a terra prometida. Foram aí cerca de 40 anos. E é claro, é óbvio, como em qualquer lugar, se não houver ordem, se não houver lei, vai haver o contrário, vai haver desordem, vai haver baderna. Nós vivemos num mundo cheio de quê? De leis. E são leis que são impostas para organizar esse mundo. Imagine um mundo sem lei. Como seria? Então, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus primeiramente, no monte, deu a Moisés a base, que foram o quê? Os 10 mandamentos, para que o povo de Deus edificar a sua vida sobre aqueles 10 princípios, 10 mandamentos, que todos nós conhecemos. E é claro, dele e destes derivaram as outras leis. Veja que os 5 primeiros livros, que são os livros de Moisés, dentre eles tem o livro de Levíticos, que é o livro das leis. Então, Deus deu lei para quem? Olha, quem rouba, tem lei para punir. Tem lei lá para quem matava, está lá. Lei para quem devia e não pagava. Lei para quem repudiava a esposa. Lei para quem tomava algo emprestado. Enfim, tinha lei para tudo. E essas leis eram para organizar e conduzir aquele povo de uma maneira organizada. Porque você sabe que uma das coisas mais difíceis que existe aí fora é lidar com o quê? Com o ser humano. Nem todo mundo é igual a você. Cada pessoa nesse mundo tem a sua própria vontade. Infelizmente, há pessoas que você pergunta o que elas têm na cabeça, que parece que elas não têm nada onde? Na cabeça. Porque tanto elas destroem a própria vida, como elas estão agindo de uma maneira que estão destruindo a vida de outra. Agora você imagine se não houvesse lei para frear essas pessoas. Se não houvesse lei para colocá-las aonde? No lugar delas. Esse mundo seria uma baderna. Você conduz um automóvel, chega lá no semáforo, ou sinal, é o sinal ou semáforo? Semáforo, está vermelho. O que a lei diz? Que se você ultrapassar,
você vai tomar uma multa. Você vai ser punido. Sem falar que você pode provocar um acidente. É uma lei. Esteja eu com vontade ou não, eu tenho que obedecer. Queira sim, queira não. Bendita lei. Graças a Deus. Senão, esse mundo seria o quê? Insuportável. E eu digo para você, hein? Tudo aí fora de lei foi criado baseado no próprio Deus. Aliás, há um livro na Bíblia que se chama Juízes, porque Deus levantou em Israel juízes para julgar, para conduzir o povo. Os magistrados hoje em dia são chamados de quê? Juízes. Então, Moisés fazia esse trabalho. Esse era o trabalho de Moisés. Só que, como na vida dele, também na nossa, existem situações, coisas, que precisam mudar. Existem coisas que de repente você está a fazer, nós, que isso é ineficaz e pesado. É preciso você mudar. Porque se você continuar assim, você não vai chegar onde quer, você vai se cansar e você vai cansar outras pessoas. E foi isso que o sogro de Moisés viu. Quando ele foi visitar Moisés, ele viu que Moisés sentava para atender o povo, se fazia uma enorme fila, ele não atendia todo mundo, terminava o dia, as pessoas voltavam para casa sem resolver o problema, cansadas, ele não conseguia atender todos, voltava cansado, e aquilo não era eficaz. Aquilo não resolvia, sem dizer que era o quê? Pesado demais. Será que você não está passando pelo mesmo? Porque já foi aquela ideia que trabalhar duro enriquece alguém. Onde é que está escrito isso? Veja que tem pessoas que elas trazem na sua cabeça uma crença antiga, e uma crença errada do pai, da avó, do mundo, que meteu na cabeça da pessoa que sucesso só se consegue se matando de trabalhar. Quem falou isso? Onde está escrito isso, meu Deus do céu? Que a única forma dela avaliar que ela está fazendo o seu melhor é se matando de trabalhar. Não é isso não. Você tem que trabalhar com sabedoria. E fica claro aqui que o que Moisés estava fazendo não era inteligente, não era eficaz, era pesado, aquilo não ia muito longe. Então, de repente, sua maneira de trabalhar, de repente, sua maneira de enxergar as coisas, de repente sua forma de tratar teus funcionários, até mesmo a tua família, é pesado. Você criou muitas regras, que de repente nem você segue elas. Lembra o que Jesus falou para os fariseus? Jesus falou, vocês impõem um fardo que vocês não carregam nem com o dedo, hipócritas. Vocês comem o mosquito e engolem o camelo. Será que você não está assim? Cobrando muito dos outros e pouco de si? Ou, de repente, fazendo os dois, cobrando muito de si e muito dos outros, que também não resolve. Pense. Está pensando? Pois é. Então Deus usou alguém, como Deus está a nos usar, e Deus vai usar outras coisas para falar com você. E olha que Moisés era o líder. Ele poderia pensar assim, falar para o sogro dele o seguinte: quem você pensa que é? Eu sou o líder.
Eu sei o que eu estou fazendo. Quer ensinar o padre a rezar a missa? Tem gente que é assim. Tem gente que é orgulhosa. Ela está agindo errado, ela é pesada, a forma, o sistema que ela criou é ineficaz para ela e para os outros, mas ela é orgulhosa. Morre todo mundo de trabalhar errado, ninguém se beneficia, carrega um fardo desnecessário só para satisfazer o ego de uma pessoa que se tornou cega, irredutível e teimosa. Aí eu pergunto, isso vai até onde? Vai a lugar nenhum. Isso é igual machado cego, gente. Machado cego, já viu a história do machado cego? Que foi feito um campeonato de cortar madeira e 2 homens começaram a cortar. Só que um parava para amorar o machado, e quando o outro parava, o outro acelerava, não queria parar não. Acelerava mais, porque ele pensava, esse aí parou, eu vou ganhar vantagem. No final do torneio, descobriu que aquele que parava para amolar o machado, amolar? Afiar, cortou muito mais lenha que o outro. E o outro ficou impressionado e falou, mas como? Se eu não parei. Ele falou, esse é o problema. Por não parar, você trabalhou com o machado cego, e eu parei para afiar. Então, gente, tem coisas que é inteligente. Você precisa avaliar. Não é se matando de trabalhar que tu vai ter alguma coisa. É você fazendo da forma inteligente. Não é você sobrecarregando os outros e a si mesmo. Não é você não tendo tempo para nada que você vai ser alguma coisa na vida. Já foi essa ideia. Veja que se chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, você tem que aprender a mexer com um telemóvel. Há pessoas que dizem assim, ó, não sei, mas vou aprender. Mas há outras que são cabeça dura. Não, na minha época não tinha isso, não vou me preocupar com isso, não é da minha época, eu não... Olha só a diferença de uma mente aberta e de uma mente fechada. Aí traduz isso para outras coisas. O mente aberta entende os outros, compreende, avalia, pesa, pensa. E esse mente fechada, da mesma forma que não quer nem saber de como mexer no telemóvel, ele não quer nem saber por que as coisas não estão funcionando, por que não está dando certo, por que o relacionamento está mal, por que tem problema com o filho, quer saber não. Ele quer que seja do jeito dele. Não é assim. Você está lidando com seres humanos. Não com um cãozinho que você amarra lá, não deveria. E fica aí, ó, toma tá aí uma latinha de água aí e de ração, fica aí. Embora não tenha alma, mas é um animal que tem sentimento. Mas tem gente que pensa que é assim. Jetro deu um conselho para Moisés. E olha, bendito conselho. Moisés, mesmo sendo líder, aceitou, colocou em prática. Depois você pega o texto e continue lendo. O conselho foi agradável. Mudou a situação de Moisés, que ficou mais leve. Maravilha. Mudou a situação do povo, que tiveram seus problemas resolvidos e puderam voltar para casa mais cedo. Todo mundo se beneficiou, todo mundo ficou feliz e todo mundo teve uma nova direção. Isso não é bom? Poxa, você muda, quem está em tua volta muda. Ó Deus, fale para ele, me dê essa direção, Senhor. Me mostra, meu Pai. E Deus deu 4 conselhos que tinha que levantar homens naquelas características. Aqueles homens iriam dividir a carga com Moisés. Alguns seriam responsáveis de 1000 pessoas, 100 pessoas, 50, 10, de acordo com a capacidade. E quais eram as características desses homens que tem que ser a nossa também? Vamos lá. Primeira, homens capazes. Se a pessoa quer crescer e vencer,
é necessário ela buscar capacitação precisa. Isso significa que para uma pessoa se capacitar em algo, é necessário se empenhar para aprender coisas novas e diferentes que ela não estava acostumada. Exemplo, eu posso não ter capacidade hoje de pilotar um avião, alguém tem? Mas isso não quer dizer que se eu buscar o conhecimento necessário, amanhã eu não consiga. Você pode não ser hoje, mas se você crer e quer, tu pode ser amanhã. O mesmo acontece no gerir de uma empresa ou negócios, ou até mesmo a vida pessoal. Segunda característica, já está explicada aqui, vamos continuar. Tementes a Deus. O que é o temor? O temor a Deus não é medo, e sim respeito a Ele. Tem gente que quer vencer com Deus, mas não respeita as coisas sagradas. A exemplo dos dízimos, ofertas, quebra o seu pacto com Deus ou faz de qualquer jeito. Resumindo, ela não leva a sério as coisas sagradas. Uma coisa que você tem que entender é que a nossa luta não é contra problemas físicos, é contra problemas espirituais. Não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças do mal. Então, em qualquer área que for, qualquer pessoa tem que ter uma aliança com Deus, para que Deus vá adiante dela e faça com que aquilo que é para dar errado dê certo, e que Deus lhe guarde, lhe conduza e lhe dirija. Então é necessário Deus acima de tudo. Terceira característica, homem de verdade. O que é um homem de verdade? Podemos colocar aqui também mulher de verdade. E o que é? É uma pessoa de palavra. Se ela falar alguma coisa, ela cumpre o que fala. Se prometer algo, ela vai até o fim. Tem muitas pessoas que não têm caráter, não têm uma boa conduta, e Deus está à procura de pessoas de quê? De caráter, e não de pessoas fake é falsas, para através dessas fazer coisas grandes e maiores nos dias de hoje. Está vendo? Eu até acredito que você possa dar uma segunda chance para quem errou. Mas quando uma pessoa erra, você já fica com o pé atrás. Mas você tem que crer no ser humano. E como Deus nos perdoou, você perdoa e dá uma nova chance. Mas se aquela pessoa faz novamente, aí ela não é digna da sua confiança. Isso é muito importante. Por isso, prometeu, cumpra. Seja sincero e verdadeiro. Quarta e última característica, que odeia a avareza. A avareza é o apego às coisas materiais. E quanto mais você se apega às coisas materiais, menos você terá, verdade. Não coloque o seu coração em nada, porque quanto mais você for desapegado, mais Deus irá lhe dar. Com Deus é assim, quanto mais você dá, mais você recebe, verdade. Então não seja avarento, furreta. Por que aqueles homens tinham que ter essas características? Uma delas é a avareza. Porque você sabe que hoje em dia existe muita injustiça nesse mundo. Pessoas que ocupam cargos ou posições nesse mundo, que deveriam favorecer na lei, são manipuladas e corruptas por causa do quê? Do dinheiro. E omitem a justiça, torcem a verdade por causa do dinheiro. E esses homens que Moisés selecionou não podiam ser assim. Então essas 4 características, homens capazes, mulheres também, temente a Deus, homem de verdade, que odeia a avareza, tem que ser as características nossas. E esse conselho que Moisés recebeu, que mudou aquele rumo, eu creio que Deus está a dar para si nesse momento. E se tem mais alguma coisa, Ele vai mostrar para você. Amém?